Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, escrita através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Hoje, o livro Mecanismos da Mediunidade vai nos apresentar o capítulo 15. E como aconteceu já nos capítulos anteriores, não é algo muito complicado de entendermos. Por isso, nós não faremos aquele resumo que a gente utiliza quando temos que decodificar as informações para que elas fiquem mais palatáveis. E quando a gente vai para o texto original, é mais fácil de entender. Agora a gente já vai para o texto original, porque esse capítulo ele vai descrever certas coisas, algumas das quais nós já vimos nos capítulos anteriores. E ele mesmo faz essa referência. Mas você vai entender bastante facilmente. O capítulo 15º tem como título Cargas Elétricas e Cargas Mentais. Você vai então acompanhar conosco o texto. Nós já vamos começar a fazer a leitura do primeiro subtítulo, que tem essa abordagem, experiência vulgar, experiência comum. O vulgar aqui é no sentido de uma experiência comum, uma experiência simples. Diz André Luiz: para examinar as ocorrências do fenômeno mediúnico indiscriminado, um fenômeno mediúnico qualquer, nós nos referimos linhas antes, lá no capítulo 13º, ao processo, ao fenômeno hipnótico, esse fenômeno popular em que hipnotizadores e hipnotizados, sem estarem preocupados com qualquer recurso de sublimação do espírito, se entregam ao serviço de troca dos agentes mentais, conforme já foi explicado antes, quando as pessoas podem receber influência, podem se deixar influenciar, que foram aquelas táticas, aquelas técnicas que nós já falamos nos programas anteriores, o 13 e o 14. André agora continua dizendo: porém, para deixar bem gravadas as linhas básicas do nosso estudo, recordemos a propagação indeterminada dos elétrons nas faixas da natureza. Os elétrons se movem, nós já vimos isso anteriormente. Os elétrons, eles pulam de camadas em camadas, eles podem sair do átomo e fazer um circuito, uma corrente. Então, este salto, esse intercâmbio com elétrons da mesma natureza, no caso dos metais, por exemplo, é um deslocamento de elétrons que permite que eles migrem de um ao outro átomo, levando sua carga elétrica, né? Agora ele continua explicando, olha, de semelhante propagação elétrica de átomos, de elétrons, qualquer pessoa pode retirar a prova evidente com vários objetos, como, por exemplo, a experiência clássica da caneta tinteiro. Vamos nos lembrar que esse livro está sendo escrito lá na década de 50. Na época havia muita utilização de canetas que eram feitas com base nas tintas, é de 59. Não havia a esferográfica moderna. É como essa aqui, por exemplo, uma caneta tinteiro. Só que o corpo da caneta tinteiro da época era de uma resina. Então, quando se atritava essa resina num pano de lã, acontecia, e essa experiência eu acho que os mais antigos já fizeram na escola, cortavam uns pedacinhos de papel pequenininhos, punham em cima da mesa. Aí pegava a caneta ou qualquer material que tenha a possibilidade de guardar energia, como uma régua, alguma coisa plástica, você esfregava assim, num pano de lã, esse atrito transferia das bolhas de ar que estavam nas fibras do pano, as bolhas, pelo atrito, criavam a ação necessária para os elétrons pularem para a caneta. Aí, quando você chegava com a caneta perto dos pequenos pedacinhos de papel, o que acontecia? A diferença de potencial, a diferença de magnetismo fazia com que o papel, pulasse na caneta. Então ele está dizendo, olha, essa transferência de elétrons é clássica.
Basta você fazer a experiência da caneta tinteiro, que, friccionada com um pano de lã, nos deixa perceber que aquelas bolhas de ar que estão existentes entre as fibras do pano fornecem elétrons livres, a elas agregados. Elétrons que se acumulam na caneta mencionada, por suas qualidades dielétricas ou isolantes. A caneta retém os elétrons e os elétrons carregam aquela caneta. Efetuada essa operação, elementos leves, portadores de carga elétrica positiva, ou, mais exatamente, muito pobres de elétrons, como sejam os pequeninos fragmentos de papel, eles serão atraídos pela caneta, que está negativamente carregada. Os elétrons estão na caneta. Elétron tem carga negativa. Então a caneta está cheia de carga negativa, o papelzinho está lá, a diferença faz com que o negativo atraia o positivo e o papel gruda na caneta. Olha que interessante. Já existe o quê? A integração eletrônica nessa experiência. Mas no subtítulo a seguir, você vai ver que ele se refere também a uma máquina. E eu me recordo, quando eu estava no colegial, ou mesmo no ginásio, e nós íamos ao laboratório da nossa escola, que no laboratório havia muitos aparelhos, muitas coisas da química, da física. E eu me recordo que havia uma máquina redonda, parecia uma bicicleta, um pneu de bicicleta, que havia toda raiadinha, com umas estruturas metálicas que parecia papel alumínio. E ela tinha duas cabeças assim, uma de cada lado, a roda ficava no meio, e tinha duas hastes metálicas com uma bolinha na ponta. E eu ficava pensando, nossa, para que será que é isso, né? Você vai lá, você não está ainda na fase de aprender a física, na parte elétrica, eletrônica, você ficava só olhando no armário, um armário com aquelas portas de vidros antigas, então você ficava olhando, puxa, o que será que é essa roda aí, né? O que será que ela faz? E nós vamos aprender, e você vai ver também essa mesma roda, que eu acho que você já viu na sua escola, o que o André Luiz está falando, exatamente nesse subtítulo que você vai acompanhar agora. É o segundo subtítulo, máquina eletrostática. Primeiro ele falou da caneta, né? Com aquela experiência de esfregar no pano de lã. Agora ele vai falar que na máquina eletrostática, ou também chamada de indutora, aquela que induz corrente elétrica, que é utilizada essa máquina nas experiências primárias de eletricidade, a ação acontece semelhante à experiência da caneta tinteiro. Os discos de ebonite é um material isolante, são aqueles vinis, aqueles discos antigos que eram pretos, mas também tem de diversas cores, né? Esses discos de ebonite, em atividade rotatória, gira um para cada lado, parece que são dois discos que fazem o giro contrário um ao outro. Mas eles fazem o quê? Quando você esfrega isto, eles esfarelam bolhas de ar. As bolhas de ar que estão guardadas entre os discos comprimem os elétrons quando eles estão girando. Produzem, então, entre eles, elétrons ativados pelo atrito do ar que está ali. E então, esses elétrons que estão aderidos frouxamente, eles começam a condensar, a ficar mais presos nos discos de ebonite. E então, com o auxílio de escovas são duas hastes que o professor ou o pesquisador encosta nesse disco de ebonite, enquanto eles estão girando. Essas duas hastes, elas fazem o quê? Elas capturam os elétrons soltos que estão no disco de ebonite e canalizam esses elétrons para as duas esferas metálicas. Você vai ver a imagem aí. Essas esferas metálicas que estão na ponta das hastes. E essas esferas, elas começam a aglomerar esses elétrons na ponta, cada uma com a sua carga. E o que acontece? Na época, a gente ficava assim, ai, que legal. De repente, quando a carga chegava num nível, pulava uma fagulha de uma bolinha para outra. E você ficava assim, impressionado. Olha,
Olha a energia elétrica aí. Então, André Luiz vai voltar no texto dizendo: com o auxílio de escovas, esses elétrons se encaminham às esferas metálicas, onde se aglomeram até que a carga se faça suficientemente elevada para que seja extraída em forma de centelha. Ela pula como um raiozinho. É também uma experiência que nos demonstra essa existência desse poder de migração dos elétrons. Agora ele vai para o subtítulo que você verá aí, nas camadas atmosféricas. É o mesmo princípio, muito semelhante. Ele está explicando que nessas camadas atmosféricas as correntes de elétrons livres estão em toda parte. Quando estamos nos dias quentes, nos dias estivais, os conjuntos de átomos ou moléculas de água, eles sobem, por causa da evaporação, sobem as camadas atmosféricas mais altas. Eles são mais leves, como o ar aquecido é mais leve, então eles sobem. Quando eles chegam lá em cima, nas zonas de altitude fria, ai, tá frio aqui, vamos ficar juntinho, as moléculas falam uma para a outra. Eles se ajuntam então e começam a formar gotas, que quando atingem determinado peso, que seja maior do que o ar que as está enviando para cima, elas começam a cair na direção do solo. Elas vão ficando primeiro bem suavezinhas, mas elas vão se aglutinando, até que ela começa, com o peso de todas as moléculas, começa a cair naquilo que a gente chama de chuva. Agora ele continua dizendo que, porém, as gotas que vertem, que jorram de cima, sem chegarem ao chão, por se evaporarem na viagem de retorno, são surpreendidas no caminho de queda, pelas correntes do ar aquecido que estão subindo. As moléculas que estão vaporizadas, que vieram de baixo, quando chegam no ar mais frio, elas começam a se condensar e elas se aglutinam. Quando tem um peso um pouco maior, elas começam a cair. Só que elas vão caindo e está vindo corrente de ar ainda, ar que veio lá de baixo. Então, quando ela faz esse processo, ela começa a evaporar, porque às vezes não está pesada o suficiente para chegar até o chão. Então ela encontra as correntes de ar aquecido que estão subindo. E esses elementos do ar aquecido com a gota d'água que está caindo se atritam nesse encontro. Continua André Luiz explicando. O ar quente na subida extrai das moléculas de água que estão caindo elétrons livres que a elas se encontram fracamente grudados. Elétrons livres. E os arrasta em turbilhões, porque elas estão subindo, o vento está fazendo ela subir, o calor da corrente está fazendo ela levar para cima esses átomos, esses elétrons. E vão acumulando nas nuvens. Esses elétrons soltos vão ficando nas nuvens, que vão se tornando, então, eletricamente carregadas. Quando as correntes eletrônicas, aí reunidas, tiverem atingido certa quantidade, certo valor, as nuvens, elas se tornam parecidas com aquelas máquinas indutoras que estão gerando energia, que eu falei um pouquinho antes, em que a tensão, que neste caso das nuvens ocorre, se eleva a milhões de volts, das quais os elétrons em massa, na forma de relâmpagos, saltam para outra nuvem ou vêm diretamente para a Terra, provocando descargas que às vezes tomam a aparência de faíscas elétricas no meio de aguaceiros e trovoadas. Em igualdade de circunstância, quando o planeta terrestre se encontra
na direção de explosões eletrônicas partidas do Sol, e vocês devem ter ouvido nestas semanas quantas explosões solares aconteceram emitindo massa coronal, emitindo partículas. E essas partículas chegando até a Terra, na nossa magnetosfera. Ele está falando sobre isso agora. Essas explosões eletrônicas partidas do Sol, cargas imensas de elétrons perturbam o campo terrestre, responsabilizando-se pelas tempestades magnéticas que afetam todos os processos vitais do globo. A existência humana, inclusive a existência humana é afetada por esses processos. Por quê? Costumam desarticular as válvulas microscópicas do cérebro humano, impondo-lhes alterações nocivas, tanto quanto desequilibram as válvulas dos aparelhos radiofônicos, prejudicando-lhes as transmissões. Olha só, todas estas coisas atuam magneticamente nas estruturas elétricas. Nosso cérebro é uma estrutura elétrica. Tanto é que nós já mostramos nos programas anteriores determinadas terapêuticas que usam ímãs para atuar na correção de determinadas disfunções elétricas, redirecionando fluxos elétricos dentro do nosso cérebro sem bisturi, sem cortar. Por quê? Porque o magnetismo atrai elétrons e pode reposicionar a sua estrutura, pode melhorar o campo emocional por causa exatamente deste processo de atração ou repulsão que a carga do ímã possibilita nos elétrons da nossa corrente elétrica. Veja então que André Luiz está realçando nestes 3 primeiros subtítulos várias circunstâncias, das minúsculas, daquela caneta que atrai o papelzinho, daquela máquina eletrostática, da nuvem que faz aqueles raios poderosíssimos, e do cosmos, na inter-relação das partículas, dos princípios. Todas estas estão interferindo nos campos eletromagnéticos. Aliás, nós em nossas casas modernamente temos um aparelho chamado roteador. Ele emite um campo para que os nossos computadores, telefones celulares não precisem ficar com fios ligados, porque é muito desagradável você ter que ficar com um cabo passando às vezes 5, 10 metros de distância. Então desenvolveram um campo, uma máquina que torna este campo irradiante. Por isso que tem aquela antena. E essa irradiação chega na antena que está no aparelho e o aparelho capta esse sinal. Se você prestar atenção, na internet você vai encontrar várias experiências de pessoas que pegaram pratos com algodão molhado e puseram sementes de lentilha. Essa série que você faz sopinha de lentilha. Puseram sementes nesses pratos e colocaram um prato com sementes de lentilha em algodão úmido ou em papel toalha molhado, colocaram perto de um roteador, desses que você tem na sua casa, que está ligado na tomada elétrica. E pegaram a mesma quantidade e colocaram no outro prato, com o mesmo critério, úmido, e colocaram esse prato longe do roteador. Faça você essa experiência. E então, é surpreendente, por quê? Porque no prato que está distante do roteador, as sementes estimuladas pela umidade, elas começam a brotar, e elas brotam dizendo uma para outra: está na hora de nascer, já tem a água, vamos embora, vamos sair da casca. E elas saem todas bonitas. Mas na do roteador não é assim. Um monte de sementes não crescem. E algumas, quando crescem tortinhas, parece que elas estão assim, lutando contra forças que as impedem de sair. Isso é ação magnética, ação eletrônica sobre a semente no momento em que ela vai estar eclodindo. Para você ver o que André Luiz estava terminando de dizer, que é uma forma de interferir na construção, inclusive, de problemas de saúde,
de desequilíbrios emocionais, na manipulação eletrônica de nossa emoção. E isto é um estudo que as nações mais desenvolvidas fazem, inclusive utilizando-se de recursos como satélites, que podem passar e emitir uma onda sobre determinada área onde estão pessoas, fazendo com que essas pessoas, recebendo aquilo sem perceber, adotem determinados comportamentos, ou de passividade, ou de morosidade, ou de raiva, ou de excitação, que depois vem provocada também pelos eventos sociais que eles estimulam, por outro lado. É uma questão muito interessante. E que não estou falando aqui de teoria da conspiração, até porque todas as teorias da conspiração assim qualificadas ou assim chamadas para desqualificá-las, até agora têm que ser mostrado verdadeiras. Todas. Tudo que você diz, isso é teoria da conspiração, todas elas agora estão sendo confirmadas. Todas. Então agora, nós vamos continuar com André Luiz no subtítulo Correntes de Elétrons Mentais. Dentro de certa analogia, ou seja, dentro de alguma coisa que é semelhante, não é idêntica, mas é semelhante, nós também temos as correntes de elétrons mentais por toda parte, formando cargas que aderem ao campo magnético dos indivíduos, ou que estão soltas, vagueando entre eles, como se fossem campos elétricos que acabam atraídos por aqueles que, muito carregados, são aquelas fontes que combinam com a natureza destas ondas. Imagina uma pessoa com muita raiva, uma pessoa com muita insatisfação. Ela vai estar emitindo um sinal de onda que vai captar com ondas que são semelhantes e elas grudam, aumentando a insatisfação, fazendo com que aquela pessoa fique ainda mais irritada. E o contrário também é verdade. Então André Luiz continua explicando, recorrendo à imagem da caneta tinteiro em atrito com o pano de lã e também daquela máquina eletrostática em que os elétrons eles são condicionados para a produção de centelhas, de faísquinhas entre aquelas duas bolas de metal. Lembraremos que toda a compreensão dos agentes, ou melhor, toda a compressão dos agentes mentais, tudo aquilo que os aperta, tudo aquilo que os espreme, através da atenção, gera em nossa alma estados indutivos, estados que vão propiciar exatamente o acúmulo ou a atração de cargas de pensamento em sintonia com os nossos. Olha que coisa interessantíssima. A leitura de certa página, ele está continuando a dizer aí, você vai ver na tela. A consulta a esse ou aquele livro, determinada conversa, ou o interesse voltado para este ou aquele assunto, nos colocam em correlação espontânea com as inteligências encarnadas ou desencarnadas que se harmonizem com estas ideias. Por intermédio do quê? Por intermédio das cargas mentais que nós estamos acumulando ou estamos emitindo na forma de quadros, imagens ou faíscas, centelhas em série, com que nós atraímos, aliciamos, convidamos para o nosso convívio mental aqueles que se entregam a ideias semelhantes às nossas. Nós somos como um outdoor, sabe? Um outdoor, sabe aqueles que você passa na rua, estão piscando, tem propaganda, faz chamados para eventos, aquilo lá. Esse outdoor, ele é movido por energia e as lâmpadas acendem de acordo com as induções eletromagnéticas, com as cores. Nós fazemos isso.
Nós somos um outdoor ambulante. Só que a nossa estrutura de plasmar imagens está na mente. E aquilo que você está emitindo é visto pelos outros, tanto quanto aquilo que os outros emitem também chegam em nós. As ideias, os pensamentos. E estas coisas que se atraem tornam em nós o sinal, ou o sinal neles, mais intenso. Esse é um processo de afinização. Você já notou? Vem aqui nessa outra câmera aqui, ó. Você já percebeu que quando você vai para um show, você quer ir com alguém que gosta daquilo? Quando você vai para um esporte, você vai assistir um jogo, você pede para alguém que gosta do mesmo jogo ir com você? Quando você vai num teatro, você quer ir acompanhado de gente que esteja afim de assistir aquilo? Quando você vai num restaurante, você convida uma pessoa que gosta daquele estilo de comida? Quando você vai numa igreja, você escolhe uma igreja que esteja dentro daquilo que você acredita. E você vai encontrar irmãos e irmãs que pensam como você. E vai criar com eles um elan, uma troca dessas energias, desses elétrons mentais dentro do mesmo objetivo, seja esportivo, comercial, social, religioso. Isso é uma troca, isso é um reabastecimento. Isso acontece entre os encarnados, mas também entre encarnado e espírito e encarnado. Nós atraímos os espíritos por aquilo que nós emitimos no nosso outdoor. Estou com raiva, quero matar a pessoa, é uma desgramada. A entidade está lendo tudo isso em você. Sua emissão, como se fossem raios ou como se fossem quadros mentais, é visível para eles. Eles então falam, oba, ele está com raiva, eu também tenho raiva, eu quero acabar com o mundo, a gente vai ser sócio. Vou ser sócio desse cara. Aí fica mais fácil. Eu vou falar para ele, chuta a lixeira do vizinho, ele vai lá e chuta. Xinga o fulano que passou na rua fazendo barulho, ele vai lá e xinga. Dá uma pedrada no gato, ele vai lá e dá uma pedrada. Ele está com raiva, o espírito também está dominando, porque foi atraído. Ou então o indivíduo é invigilante, o indivíduo não se domina, e uma entidade que está querendo, por exemplo, beber, como ele não pode mais fazer isso, se aproxima dele e fica sugerindo, está com uma sede, já pensou num negócio assim gostoso, geladinho? E a pessoa, nossa, é mesmo, nesse calorão deve ser tão bom dar uma golada. Você admitiu aquilo que a entidade estava querendo. Isso acontece na droga, isso acontece na comida, isso acontece no sexo, isso acontece no jogo. Você nem quer muito, mas a sugestão veio tão sedutora na sua mente que a entidade plasmou para você, você recolheu, assimilou e passou a ter a atitude. Olha só que interessante. Vamos voltar ao texto? André Luiz continua dizendo, olha, não nos propomos afirmar que o fenômeno da caneta tinteiro ou do aparelho eletrostático seja idêntico, igual à ocorrência da indução mental no cérebro. Assinalamos apenas a semelhança de superfície, a semelhança que está na superfície da comparação. Justamente fazemos isso para realçar, para salientar, deixar mais saliente, mais visível a importância dos nossos pensamentos concentrados, em certo sentido. Porque é pela projeção de nossas ideias que nos vinculamos às inteligências inferiores ou superiores de nosso caminho. E para estampar, para demonstrar com mais segurança a nossa necessidade de equilíbrio perante a vida, recordemos que a maneira das correntes incessantes de força que sustentam a natureza terrestre, também o pensamento circula sem parar no campo magnético de cada espírito, extravasando-se, saindo dele e indo para além dele, com as essências características de cada um. Queira ou não queira, cada alma possui no próprio pensamento essa fonte
inestancável, essa fonte que nunca para das suas próprias energias. Correntes vivas fluem do íntimo de cada inteligência a projetarem o seu halo energético, o halo dessa inteligência, estruturando-lhe a estrutura luminosa que ele tem em volta, conhecida como aura, que também é chamada pelos espíritos de fotosfera psíquica. Foto é de luminosidade, uma esfera luminosa que tem origem no nosso psiquismo, é a nossa aura. Ela se estrutura com base nisso, a base de cargas magnéticas constantes, conforme a natureza que lhes é peculiar. De certa forma, semelhantes às correntes de força que partem da massa planetária, compondo a atmosfera que a envolve. Então, isso que acontece conosco, essa geração eletromagnética que cria uma estrutura que a gente chama de aura em volta do nosso corpo, acontece na Terra. A magnetosfera, lembra que nós citamos isso? O atrito interno do núcleo sólido de ferro-níquel com o núcleo líquido de ferro-níquel, que também está girando, faz com que as cargas soltas de elétrons criem um grande ímã. A Terra é um grande ímã. E com isto, este ímã, ele atrai os campos magnéticos para proteger os seres que estão vivendo no interior físico, na superfície física do mundo. Porque se fôssemos receber as descargas diretamente das ondas eletrônicas do universo, nós não poderíamos ter vida física. Ela já teria se extinguido, como acontece na interferência que citamos aqui no prato da lentilha, quando está perto do roteador. Por isso é interessante que você desligue o roteador na hora de dormir. Não durma com ele ligado, você vai ter um sono muito melhor. Porque ele produz um campo eletromagnético que atrapalha. Agora a gente vai para o subtítulo Correntes Mentais Construtivas. Vamos lá? Assim como a natureza encontra na distribuição harmoniosa das próprias energias o caminho justo para o próprio equilíbrio, sustentando-se em movimento contínuo, nós já vimos que o raio é justamente a neutralização das cargas opostas, seja de uma nuvem para outra, seja da nuvem para o solo, ou do solo para a nuvem, ela se equilibra. Também o espírito, o nosso, identifica no trabalho ordenado com segurança, a trilha, o caminho indispensável para o seu clima ideal de euforia. Estou fazendo as coisas que eu devo, está indo bem, estou tendo bom resultado, que maravilha, está dando tudo certo. Por isso que você sente essa sensação. André Luiz continua explicando, quanto mais enobrecida a consciência, mais vai se demonstrar a riqueza de imaginação e de poder mental, surgindo, portanto, um mais complexo cabedal, uma riqueza maior de suas cargas magnéticas ou correntes mentais, a vibrarem ao redor de si mesmo e a exigirem mais ampla cota de atividade construtiva no serviço em que se lhe plasma invocação e aptidão. A pessoa que tem essa coisa elevada, que gosta de coisas boas, coisas nobres, ela está sempre produzindo uma carga elétrica formidável no bem, que atrai espíritos que também gostam das mesmas coisas, que a sustentam, que atuam, e que vamos fazer sim, vamos em frente, vamos realizar, nada vai nos impedir, vamos lá. E ele vai melhorando a sua capacidade de expressão, na criatividade, na facilidade de exprimir-se, nas realizações que por outro vai, não vai dar certo. O outro está sempre, não, o preguiçoso, né? Não, eu não sei, eu não consigo. Ninguém consegue, isso é muito difícil. Porque esse indivíduo não está conectado com essas forças, não está interessado em realizá-las. E aí André Luiz continua explicando, olha, não importa onde for, seja no esforço intelectual de elevado teor, na criação artística,
nas obras de benemerência ou de educação, seja nas dedicações domésticas, nas tarefas sociais, nas profissões diversas, nas administrações públicas ou particulares, nos empreendimentos do comércio, da indústria, no cultivo da terra, no trato dos animais, nos desportes e em todos os departamentos da ação, o espírito é chamado a servir bem, isto é, a servir no benefício de todos, sob pena de conturbar a circulação das próprias energias mentais, agravando os estados de tensão. Estas são as correntes mentais construtivas. Se ele não fizer, se ele se acomodar, essas correntes começam a ficar turbulentas dentro dele. E ele gera um estado de tensão que o incomodará. Como incomoda muita gente que, eu tinha o sonho de fazer uma creche, mas eu nunca tive ajuda. Então a pessoa vai morrer com a consciência de que ela não fez o que ela podia. E ela sabe. Agora, do mesmo modo que existem as correntes mentais construtivas, também existem as correntes mentais destrutivas, que é o objeto do próximo subtítulo. Estes referidos estados de tensão, devidos a núcleos de força que estão na atmosfera psíquica de cada pessoa, eles se comportam à semelhança das nuvens pacíficas, repentinamente transformadas pelas cargas anormais de elétrons livres em máquinas indutoras. Aquela nuvem que de repente começou a receber mais carga por causa dos elétrons das gotas d'água que estavam caindo e outras subindo. E então começam a atrair os campos elétricos, com os quais estas nuvens se transformam em instrumentos de tempestade. Acumulando em si mesma as forças autogeradas em processos de profundo desequilíbrio, de raiva, de inveja, de indignação, de ódio, de questionamento, de ironia. A alma exterioriza forças mentais desajustadas e destrutivas, pelas quais esta alma desajustada com energias destrutivas atrai forças do mesmo teor, desajustadas e destrutivas, caindo frequentemente em uma cegueira obsessiva, da qual muitas vezes ela sai desorientada. Sai por onde? Pela porta indesejável do remorso, após ter se convertido em intérprete de inqualificáveis delitos. Não foi capaz de conter, fez a burrada, fez o crime, fez o que não devia, agrediu, bateu, xingou, caluniou, e aí vem o quê? A pessoa soltou o raio, ela acalmou, só que agora ela vai ver o que ela fez. Puxa, por que eu destruí? Por que eu falei? Que pena, como eu fui mal. É a porta do remorso que ele está citando. Mas ele continua para encerrar o nosso capítulo. Em outras circunstâncias, considerando-se que o processo da obstrução mental ou da acumulação desordenada das nuvens de tensão no campo da aura se caracteriza por uma imensa graduação, uma graduação muito diferente, se as criaturas conscientes não se dispõem à distribuição natural das próprias cargas magnéticas em um trabalho digno, elas estabelecem para elas mesmas a degeneração das energias. Nessa posição, então, elas emitem ondas mentais perturbadas, pelas quais se ajustam a inteligências perturbadas do mesmo sentido, lançando-se a lamentáveis estações de depreciação, de aviltamento, de faltas, em ocorrências deploráveis de obsessão, nas quais as mentes desvairadas, desequilibradas, ou caídas na monoideia, no pensamento fixo, vicioso, elas se autoabastecem, elas se refletem mutuamente. E chegadas a semelhantes conturbações,
seja no arrastamento da paixão ou na sombra do vício, sofrem a aproximação de correntes mentais arrasadoras, oriundas dos seres empenhados à crueldade por ignorância, encarnados ou desencarnados, que, ao lhes vampirizar a existência, lhes impõe disfunções e enfermidades de variadas nuances, de variados matizes, de variados tipos, segundo os pontos vulneráveis que apresentem, criando no mundo vasta província de alienação e de sofrimento. Tudo decorrente das correntes mentais destrutivas não administradas, dentro da minha cabeça, da sua cabeça, da nossa cabeça, atraindo ou emitindo sinais que são ruins para o nosso equilíbrio em sociedade, em família, e também o equilíbrio biológico. Do mesmo jeito que a energia elétrica, usando o magnetismo, pode corrigir impulsos eletrônicos do cérebro, nós mesmos podemos utilizar nossas energias para degenerar nosso padrão e fazer o nosso corpo recuperar aquela estrutura de doença que deveria já ter sido banida de nós mesmos, porque vamos alimentar campos mórbidos que fazem com que o corpo adoeça terrivelmente. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, que fizemos antes deste, lá nos capítulos finais da segunda parte, você vai entender o que ele está falando. Os capítulos que vão tratar justamente das doenças, inclusive as doenças de natureza a pessoa tem alergia. Por que tem alergia? De onde vem isso? André Luiz já explicou lá e vai explicar como está fazendo aqui também. Bem, mas isso é assunto para depois. Na próxima semana nós vamos ver o fenômeno magnético da vida humana, o capítulo 16. Já estamos chegando na parte final, são mais 10 capítulos para acabar o livro. E eu espero que você esteja apreciando. Obrigado pelas suas mensagens, pelos seus comentários, pelos seus joinhas. Lembre-se, graças a você, nós podemos contar com a multiplicação deste programa para muita gente. E nós estamos muito contentes, porque desde que começamos esse projeto, lá no começo com o Nosso Lar, até agora, já temos mais de 10 milhões de visualizações, graças a você. Faz esse número crescer logo. Isso significa que tem muita gente que assiste. Se cada um passar para os seus amigos, para os seus contatos, todos estes livros chegarão com muito mais rapidez à elucidação da mente e transformarão o pensamento das pessoas, a emissão mental, a onda eletromagnética em onda de luz, como faz conosco, tá bom? Então, um grande abraço para você, até o nosso próximo Espírito da Letra e muita paz.